Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Muita paz, pessoal. Vamos começar, né? A gente atrasou um pouquinho, já 20 horas e 4 minutos. Estava aqui ajustando umas coisas, né? Mas deu certo aqui. Vamos fazer a prece para a gente iniciar, né? O nosso estudo, convidando a todos para fecharmos os olhos, elevarmos o pensamento, ampliarmos a nossa vibração, mentalizarmos nosso Mestre Jesus nos envolvendo com a espiritualidade amiga que vem nos trazer sua vibração superior, nos estimular ao bem, fazer o nosso coração se equilibrar, nosso sentimento, nosso pensamento, todo o nosso corpo, em cada célula vibrando na frequência da harmonia, na frequência da cura, na frequência do amor, do bem, da paz, da luz. Obrigado, Senhor Jesus, que esse banho de energias positivas possam agir no nosso organismo, agir no nosso perispírito, harmonizando os campos energéticos e também em torno de nós, no nosso campo áurico, na nossa psicosfera, que possa haver um clima de harmonia, um clima de bem-aventurança, de serenidade, para que todos que se acercarem de nós possam sentir tua presença, possam sentir a energia positiva, energia benfazeja e possam estar em paz. Assim, Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso trabalho, abençoa todos que convivem conosco, todos que nem sabemos, mas que estão padecendo dificuldades, próximos ou distantes de nós, encarnados e desencarnados, todos que estão com os nomes na área de texto, possam ser abençoados. Todos que estão nos acompanhando espiritualmente, necessitados, sejam abençoados também. E que a luz do teu amor ilumine o nosso pensamento, as nossas intuições, para que nós estejamos conduzidos intuitivamente pelos amigos espirituais. Obrigado por tudo e que a luz do teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nós estamos aqui todas as noites, né? A gente estuda. Deixa eu colocar para vocês aqui. Segunda-feira, né? O Livro dos Espíritos às 20 horas. Terça-feira, Os Mensageiros às 20 horas. Quarta-feira, o livro Céu Azul às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência às 20 horas. E sexta-feira, Missionários da Luz às 20 horas. Esse QR Code aqui, né, essa imagenzinha aqui diferente, vocês podem digitalizar e vocês caem direto no grupo do WhatsApp, tá? Onde nós colocamos todos os links dos estudos ao vivo. Então, se você tem dificuldade de receber a notificação do estudo, né? Então você pode fazer essa digitalização aqui do QR Code e você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não custa nada, né? É de graça. E vocês vão receber todas as vezes que a gente entrar ao vivo, tá? Vocês vão receber os links aí, não vão ficar mais esperando, né? Perdidos aí no Facebook, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência ao estudo de hoje, que é do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, 34º dia de estudo. Tá? Estamos no capítulo 8, no plano dos sonhos. Tá? Então, no último estudo, nós vimos o André Luiz e o Sertório, que é um espírito amigo que o André Luiz está acompanhando. Eles vieram buscar dois encarnados que
Passou da meia-noite lá, já estava nas primeiras horas da madrugada, né? Acho que às 2 horas da madrugada eles tinham que começar uma palestra lá no plano espiritual. E no grupo de estudos do Alexandre, do espírito que está orientando o André Luiz, haviam dois participantes cadastrados lá, né? Já conhecidos do Alexandre lá, que não tinham chegado ainda. Então o Alexandre pediu para o Sertório ver o que aconteceu com esses dois, né? Então na semana passada nós vimos um deles, que era o Marcondes, né? Que era o Marcondes que tinha entrado nas horas antes do sono, ele tinha conversado com a família a respeito de um amigo dele desencarnado, mas ele começou a falar coisas que o espírito não gostou. O amigo dele desencarnado não gostou. E foi tirar satisfação com ele. E estava ali no pé da cama dele e tentando explicar a verdade dos fatos, que ele estava comentando de uma forma meio leviana, né, com os familiares. Só que o Marcondes ficou apavorado quando viu a presença dele, né? Então aí o Sertório viu que ele não tinha condição de ir para o estudo à noite. Aí deu um chacoalhão nele para ele acordar. Aí ele acordou meio, né, esfregando os olhos, tal, meio preocupado. Nossa, o que que eu devo ter comido à noite? Acho que não caiu bem e tal. Então ele ficou achando que era porque tinha comido alguma coisa errada à noite, né? Antes de dormir, né? Ao invés de pensar que a conversação que ele manteve não foi muito boa, né? Então, aí nós vamos pegar desse ponto, né? Eles já viram o que aconteceu, pelo Marcondes. Aí tem o Vieira, que nós vamos ver agora, o que aconteceu com ele, tá? Certo, pessoal? Tá dando para ouvir, para ver e ouvir direitinho aí? Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa vocês dão um retorno para mim aí, tá bom? Lembrando que é um estudo interativo, todos podem, né, perguntar, podem participar, todos podem acrescentar. Eu acho que o meu tá dando uma paradinha, que ele não tá correndo. Os comentários aqui eles não estão correndo como normalmente, tá, pessoal? Então talvez vocês coloquem alguma coisa aí, eu nem consiga ver direito, tá? Vamos ver aí se regulariza. Deixa eu ver aqui. Porque às vezes ele faz dessas, né? A gente não consegue acompanhar direito. Ok, acho que aqui tá melhor. Eu mudei aqui, acho que ficou melhor. Então vamos lá, né? Então, capítulo 8 no plano dos sonhos. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor, né? Quer dizer, agora o quadro era pior, né? Desse apartamento que eles entraram, né? Era mais constrangedora a situação. Ah, não, o primeiro foi o Vieira, né? O Vieira foi o que a gente conversou. Hoje é o Marcondes, né? Eu inverti os nomes. A gente viu na semana passada a história do Vieira lá, né? Agora nós estamos vendo a história do Marcondes. Marcondes estava de fato ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas. Que ele estava deitado na cama dele lá, parcialmente desligado do corpo físico, assim como o Vieira também estava, né? Que a gente viu. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Então, pelo jeito, ele fez uso, né, dessa substância, né? É, não temos informações maiores sobre essa questão, né, com essa pessoa, mas pelo jeito ele fez uso
dessa substância e estava ali parcialmente desligado do corpo em posição de relaxamento, né? Quer dizer, não estava nas melhores condições, né? Estava entorpecido. Ao seu lado, três entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Quer dizer, menos edificante aqui ele foi, né? Certamente ele foi bem comedido aqui, né? Então, devia ser, pelo jeito aqui, pé da morgia, né? Estava lá espiritualmente, não é que elas estavam materialmente, elas estavam espiritualmente. Então, o Marcondes estava lá, usou alguma substância, deve ter sido ópio, né? Pelo que fala aqui, ou algo parecido aí. É, deve ser o ópio mesmo, né, Alberto? É, deve ser, pelo que ele falou aqui, né? E estava com essas três entidades femininas de galhofeira expressão. Quer dizer, não eram espíritos elevados, eram espíritos mais atrasados, em atitude menos edificante. Né? Então ele estava envolvido com essas três entidades femininas. Uma situação realmente constrangedora, né? O André Luiz e o Sertório chegando lá e pegando ele nessa condição. Né? Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente em ficção do Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Né? Então ele, tudo isso espiritualmente, tá, pessoal? Não é que ele levantou materialmente. Espiritualmente, ele desligado do corpo, ele se levantou quando ele percebeu a presença do Sertório, né, que já era conhecido dele, né, deve ter se lembrado, né, do compromisso que ele tinha de palestra e tal. E aí ele se levantou envergonhado tentando explicar de alguma forma, né? Uma situação bem difícil, né? Meu amigo começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, já sei que vem me procurar, que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que ocorre. Ele não sabia o que dizer, né? Ele não sabia o que dizer, não sabia que explicação. Não tem explicação, né? Que explicação que ele iria dar? Já estava ali autoexplicativo, né? Vamos dizer assim. Já era uma situação autoexplicativa, né? Que era constrangedora, né? Mas não precisava falar nada, né? Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo, né? Decepcionado consigo mesmo, envergonhado ali diante do sertório, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, é, envoltos pelas nossas paixões, pelas nossas fraquezas, vícios, né? Somos todos pessoas que estão tentando se libertar de laços ainda inferiores com o passado, né? Todos nós temos as nossas fragilidades, né? A daí falou melhor assumir, né? Pois é, uma situação bem constrangedora mesmo, né? Mas isso demonstra que os espíritos amigos, eles estão sempre tentando nos ajudar, né? Sempre nos dando oportunidades, mas que nós muitas vezes elegemos outros programas, elegemos outras companhias, entendeu? Então é uma atitude nossa, uma escolha nossa, né? É triste, né? Exatamente, né, Silvia? É, mas infelizmente estava acontecendo, né, com ele, né? E ele estava envergonhado. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Né? Então, o André Luiz percebeu a qualidade das entidades que estavam ali, que eram da pior espécie, né? Do que o André Luiz conhecia, né? Ele não tinha tanta experiência ainda nessa época,
Mas do que ele já conhecia, eu falei, Nossa Senhora, esses espíritos aí são espíritos bem complicados, bem atrasados, né? Então ele percebeu a qualidade dos espíritos, mas que acabam se sintonizando com certas paixões dos encarnados. Acabam se sintonizando, acabam sendo atraídas pelos desejos do encarnado, que elas procuram estimular e procuram manter, né, e ampliar. é, Mas o encarnado tem a sua responsabilidade, né? Entendeu? Porque se não encontrasse sintonia no encarnado, elas não estariam ali, né? Ok? O Manuel colocou, havia sintonia na frequência, né? Exatamente. Então, elas não estavam ali à toa, né? É porque encontraram receptividade no Marcondes, né? Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Quer dizer, eram entidades complicadas, né? Entidades atrasadas, galhofeiras, né? Da pior espécie. São seres necessitados, mas seres necessitados que provavelmente no momento não pensam em mudar de vida, não pensam em reconsiderar e consideram pessoas como o Sertório, o André Luiz, né, como obstáculos ao objetivo delas de terem o prazer lá junto com o Marcondes. Por isso que irritadas, elas ficaram irritadas com o recuo do Marcondes, né? Que eles deviam estar na festinha deles lá. Aí chegou o Sertório e o André Luiz e o Marcondes ficou meio acabrunhado, ficou envergonhado. E elas ficaram irritadas com a interferência que houve ali e fizeram uma grande algazarra ali em torno deles, né? Sem o menor respeito, sem o mínimo respeito. Certo, ok. Alberto, temos o nosso livre-arbítrio, né, Alberto? Exatamente. E os espíritos amigos não violentam o nosso livre-arbítrio, né? Eles nos alertam, nos esclarecem, mas não violentam, né? Impossível nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. A entidade falou, uma delas falou. É impossível que vocês nos arrebatem Marcondes, que vocês levem o Marcondes. Eu vim de muito longe, né? Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda. Eram três espíritos, né? Quer dizer, ele mesmo nos chamou para a noite de hoje. E não se afastará de modo algum. Veja bem, pessoal, nós estamos sempre emitindo apelos invisíveis, mas audíveis, perceptíveis, para os espíritos que sintonizam com o nosso apelo, com o tipo de apelo que a gente faz. Entendeu? Nós estamos sempre criando vinculações, né? Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Então elas estão falando, foi ele mesmo que chamou a gente aqui hoje, para a noite de hoje. Então talvez fosse algo que ele estivesse planejando, algo não que conscientemente ele soubesse o que estava acontecendo, acordado, né? Mas intimamente ele estivesse se planejando talvez, né? A Deus ainda achavam que estavam com a razão, né? É assim, com certeza, né? É isso mesmo. Valéria, o livre-arbítrio mostra a nossa verdadeira essência, é verdade. Valéria, é isso mesmo.
as escolhas, né, que a gente faz no silêncio dos nossos pensamentos, das nossas vivências solitárias, né? Aqui no caso ele devia morar sozinho, pelo jeito, né? Mas ele emitiu pensamentos que elas se sentiram atraídas pelos pensamentos dele, como convite, né? Certo? Então, Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. Porque, lógico, os espíritos do bem não querem o mal para os necessitados, levianos, revoltados, obsessores, né? Vingativos. Os espíritos do bem não querem o mal para os espíritos infelizes, mas não concordam, logicamente, com certas posturas, né? Então, eles mantêm a íntima compaixão com esses irmãos, né? Embora não concordem com a atitude deles, né? A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, quer dizer que a pior, pelo jeito, era a terceira entidade, né? Que parecia ter instintos inferiores mais completos, diz o André Luiz, né? Aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. O ambiente delas, né? Certamente o, o Marcondes aqui não é Sertório não, aqui tá Sertório, né? Não é a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Aqui provavelmente não é Sertório não, é Marcondes, tá? Porque Sertório é o que está tentando ajudar, tá? Ah, tá. Só se for assim, não é a primeira vez que o Sertório veio atrás do Marcondes, né? Não é a primeira vez que o Sertório pegava aquela situação ali no flagra, né? Provavelmente é isso. Não é a primeira vez que isso acontecia, né? A Giovana colocou aqui, o que elas ganham com isso? Os prazeres, os prazeres, entendeu? Os prazeres materiais. Porque todos esses espíritos que ficam em torno da vampirização, da sexolatria, da glutonaria, né, de comer demais, de bebida alcoólica, né, do alcoolismo, da drogadição de modo geral, né, todas as viciações, elas são oportunidades para esses espíritos apegados à matéria se locupletarem, né? Eles se utilizarem das energias dos encarnados, repletas do magnetismo inferior, do tipo de viciação que o encarnado gosta e que elas gostam também, né? Então, tem espíritos que se aproximam de pessoas para beber bebida alcoólica junto com a pessoa. Ele se liga aos centros, né? Digestivo, né? Os centros que mais vão reter dali o álcool, né? O sistema nervoso, né? Eles se conectam aos centros vitais e bebem junto com o encarnado, né? Usam a droga junto com o encarnado, praticam o sexo. A gente está vendo três entidades numa atitude comprometedora ali, sexual, né? Certo? O cigarro, né? O cigarro, a mesma coisa, tá? Nós temos que lembrar que quem sente é o espírito, tá? Quem sente não é o corpo exatamente. O corpo é um canal para a percepção do espírito, mas quem sente, na verdade, é o espírito. Por isso que quando a gente morre, o corpo físico morre, nós continuamos sentindo tudo o que sentimos aqui na matéria. Dores, qualquer sensação, prazer. Por isso que os espíritos falam
quando a gente conversa com obsessores, por exemplo, eles falam que as paixões eclodem muito mais avassaladoras no plano espiritual. As paixões desequilibradas, elas eclodem muito mais fortes no plano espiritual, porque elas se expressam muito mais livremente, sem os bloqueios da matéria, do corpo, né? Que é um abafador para as sensações, para as emoções do espírito. Entendeu? Então, é, não é apenas influência da matéria, né? Porque senão, se não tivesse mais o corpo, eu não teria, né? Mas, na verdade, é um apego, sim, à matéria, mas é porque o espírito tem sensações, continua tendo sensações, continua tendo desejos, certo? Então, se a gente quer mudar uma coisa, vamos começar a mudar aqui mesmo, viu? Não esperar, não esperar o plano espiritual, não, porque aí já é tarde demais, né? É lógico que sempre tem jeito de mudar, mesmo no plano espiritual, mas é bom a gente começar a mudança aqui mesmo, tá? Que é um processo muito autodestrutivo, né? Um autoabandono, um autodestrutivo, né? Reduz as dores também, sim, tudo. O espírito é que sente. O espírito é que sente, em verdade, né? Quando a gente está aqui na matéria, as percepções elas passam pelo corpo, né? Pelo sistema nervoso, cérebro e tal, passa pelo perispírito e chega até a mente espiritual, né? Da inteligência, né? Espiritual, o espírito que somos, né? Todos nós somos espíritos, em essência, né? E aí tem o retorno daquelas impressões, daqueles estímulos que vêm do espírito, passa pelo perispírito, pelo cérebro físico, né? Pelo sistema nervoso, e aí nós temos a resposta no corpo. Tira a mão, que vai queimar, né? Então nós temos esse trânsito dos estímulos que vão da matéria ao espírito, retorna à matéria. Quando não tem mais a matéria, você tem o perispírito, que é um corpo espiritual. Então os estímulos são percebidos pelo perispírito, chega até a mente, né? O espírito, a essência, e retorna ao perispírito, tá? Então é isso, né? Só não tem o corpo físico, mas você continua tendo as percepções do mesmo jeito. Ainda mais quando você se liga aos encarnados, né? Então você se liga perispiritualmente aos encarnados através dos fluidos, né? Você se conecta ao corpo de um encarnado e fica lá sentindo junto com ele as sensações da matéria, né? A ingestão de alimentos, de bebidas e tudo mais, tá? Então, provavelmente não era a primeira vez que o Sertório pegava eles ali naquela situação comprometedora, né? Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. Né? A entidade falando, vocês não vão tirar o, o Marcondes de nós, não. Não vão tirar ele da gente, não. Né? São entidades dominadoras, né? Sentem o prazer em dominar, em subjugar a vontade do encarnado, em se sentirem desejadas pelo encarnado, né? E toda aquela lascívia, toda aquela energia sexual, né? No gosto, né? Que eles se sintonizam lá. A Deise imagina um número de espíritos inferiores nos bares da vida, restaurantes, sim. É constante isso, tá? Lógico que depende de lugar para lugar, que ainda há variações de lugares piores e melhores, mas mas em termos gerais são ambientes meio complicados. Certo? Vocês perguntaram aqui se o espírito sente frio, né? Se o espírito sente frio, o espírito com o seu perispírito, né? Sente.
Sente frio, sente calor, sente mal-estar, enjoo, dor. Por isso que os médiums sentem, né? Quando um determinado espírito se aproxima, e ele morreu de frio na madrugada, numa região fria, e ele continua sentindo lá, tremendo. O médium, na hora, começa a sentir frio, tremer de frio. É impressionante. Ou sentir um calor muito grande. Às vezes a pessoa morreu queimada, por exemplo, num incêndio, num acidente, ela morreu queimada, o médium sente como se estivesse pegando fogo. Sente o calor, começa a suar, começa, né? Então, é a sensação, e ainda o que nós sentimos, o que os médiums sentem, ainda é uma parte pequena do que o espírito está sentindo, na verdade. É uma parte pequena do que o espírito está sentindo. Certo? A Marisete, então procede quando se diz dor da alma, a dor sente, a alma sente dor. Então, é que aí, dor da alma, é que aí é no sentido mais de uma dor moral, né? Um sofrimento psíquico. Eu entenderia mais nesse sentido, né? Tô sentindo a dor na alma. Então, a gente está dizendo que a gente está tendo um sofrimento psíquico, que eu estou chamando de dor, né? De um certo sofrimento, que pode variar, pode ser uma angústia muito grande, pode ser um desânimo, uma tristeza terrível, né? Tá se sentindo deprimido, tá desanimado, tal. A dor da alma, o sofrimento da alma, né? Então, que pode não ser exatamente um sofrimento físico, um sofrimento de sensação de dor física, que é diferente. O espírito pode sentir essa dor no braço, na perna, no estômago, na cabeça, entendeu? Mas quando a gente fala em dor da alma, né? A gente está dizendo mais um sofrimento moral, de saudade, de tristeza, de separação de determinada pessoa, né? Uma coisa assim, tá? Ok. A Silvia colocou, por isso os suicidas continuam sofrendo e perturbados, né? Sim, exatamente. Que a morte não existe. Todo o mal que nós infringimos para nós mesmos, nós estamos lesando o nosso perispírito. O corpo morre, mas o perispírito continua existindo. E como quem sente é o espírito, né? O espírito barra perispírito, né? Então nós continuamos sentindo essas lesões autoimpostas, né? Ou a ingestão de corrosivos, remédios, né? Aí depende do tipo de morte que a pessoa buscou, né? Tá? Ok. Então elas estão reagindo aqui, né? Esse trio parada dura aqui, eles estão reagindo, essas moças aqui, né? Estão reagindo que elas não querem perder o poder que elas têm sobre o Marcondes, né? E gargalhando irônica acentuava: também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Você vê como é que elas são, né? E sabem que era dia dele estar no curso lá do Alexandre. Sabem disso, né? Porque conhecem ele, sabem as rotinas dele, né? Fala, nós também temos um curso de prazer. Marcondes não vai se afastar da gente, né? Então, cabe a gente fazer a escolha. As pessoas têm o poder que a gente dá a elas sobre nós. Os espíritos têm o poder que a gente dá a eles sobre nós, né? Então, se você der muito poder aos espíritos infelizes, aceitando as sugestões dos espíritos infelizes, somos nós que estamos dando esse poder, né? Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. O Sertório estava tranquilo, não estava nem dando atenção para a mulher lá, para as três mulheres, o que, que elas estavam falando. Ele não estava dando atenção. Imperturbável. O André Luiz estava ficando irritado, né?
Que veja bem, é como uma reunião mediúnica, né? A gente recebe todo tipo de espírito, espíritos sofredores, espíritos alienados, espíritos vingativos, suicidas. Você ouve as coisas mais absurdas às vezes, que a gente não concorda em nada com aquilo, mas a gente ouve com carinho, com respeito, né? E deixa o espírito falar, é o modo dele pensar. Os espíritos obsessores vêm ameaçando, vem. A gente não concorda, né, com o que eles estão falando, mas a gente ouve com carinho, com respeito, né? E o grande desafio para a gente é receber aquela energia negativa que esses espíritos sofredores ou revoltados irradiam, mas não nos perturbarmos. Esse é o grande desafio, né? Nós estamos a lembrarmos o que nós estamos fazendo, nós não estamos ali para discutir com o espírito. Nós não estamos ali para brigar com o espírito. Ele já tem problemas demais já. Nós não temos que aumentar ainda mais os problemas dele, né? E entrarmos em discussões acaloradas. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é nós recebermos essas energias, mas não absorvermos essas energias. E como é que a gente faz isso? Mantendo o pensamento positivo, amistoso, vibrando amor para com o espírito, lembrando que tem familiares dele ali que estão tentando ajudá-lo, lembrando ao espírito que tem pessoas queridas que estão ali abraçando ele, que estão. Às vezes a gente consegue até sentir a presença. E a gente consegue até deixar o espírito falar. Às vezes é uma mãe do espírito que está ali, às vezes é um filho, uma filha, a esposa, né? Que está ali para ajudar. Então a gente tem que pegar essa coisa negativa que o espírito traz e transformar em amor. Metabolizar isso, transformando isso em amor. Não tem outro jeito da gente ajudar esses espíritos se não for dessa forma, tá? O Ailton, eu não sei se eu entendi muito bem o que você colocou aqui, ficou um pouco confuso, né? Eles não propriamente a estas entidades mudança pelo diálogo. Se elas teriam alguma mudança pelo diálogo, né? Poderiam até ter. Não acho que elas estejam preparadas nesse momento aqui para diálogos mais filosóficos ou mesmo outros tipos de diálogos, tá? Para tudo tem uma preparação. Para tudo tem um ambiente mais adequado, o ambiente das reuniões mediúnicas. Veja bem, entidades assim como essas, que estão aí na casa do Marcondes, elas são levadas para as reuniões mediúnicas quando elas já começam a demonstrar sinais de recapitulação. O que é isso? Recapitulação, sinais de já começar a ter vontade de retroceder nesse ímpeto de vampirização, de perturbação, já estão um pouco cansadas dessa vida. Então os espíritos percebem, os espíritos amigos percebem e bora levar para reunião mediúnica, achar um grupo mediúnico para levar, para ver se consegue ajudar a mudar mesmo a disposição, né? Mas geralmente aqueles que já demonstram alguns sinais já de cansaço dessa vida de obsessor, de perturbador, né? Porque antes disso eles sabem que é pouco produtivo, tá? Antes disso eles sabem que é pouco produtivo. Ok, pessoal? Mas assim que demonstrem uma certa abertura, os espíritos amigos, os parentes que estão aguardando essa oportunidade já levam para tentar ajudar. E nem sempre dá certo, algumas vezes dá certo, né? Tá? O André Luiz começou a ficar irritado, que é inexperiente ainda, né? A essa época, ainda inexperiente, ele começou a ficar, né? E nós não podemos, numa reunião mediúnica, nós não podemos começar a ficar irritado com o espírito, né? E a gente tem que observar
e mudar a atitude mental, né? Certo? Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre, o Sertório, né, mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima, vítima entre aspas, né, o Marcondes, né, permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? O André Luiz se perguntava, né? Por que essas entidades estão insultando tanto a gente aqui? Né? Nós não estamos fazendo nada de mal aqui, né? Mas é que o mal, o vício, ele não gosta da virtude. Porque a virtude faz um contraste para a sua condição de vício, para a sua inferioridade. O mal não gosta da presença do bem, porque a presença do bem, a presença da luz clareia e demonstra a fragilidade em que ele está na sombra. Entendeu? Evidencia a condição de inferioridade de quem está na sombra. Então eles não gostam da presença do bem. Certo? Meu Deus, sim, mas como elas estão em ação da droga que ele tinha usado, dava valentia. É, e provavelmente não só em função da droga, né? É, não. Pode até ser que tivesse algum impacto aqui, mas são espíritos mesmo de uma condição, pelo jeito aqui, uma condição bem atrevida, né? São espíritos mais atrevidos. É o atrevimento, é a audácia, né? Do mal, né? Certo? Então, por que semelhantes insultos, né? André Luiz perguntava. Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos. O André Luiz já estava a ponto de responder os insultos que as mulheres estavam falando lá. Ele já estava a ponto de reagir, porque estava ficando irritado, né? Quando o Sertório me deteve. O Sertório deteve o André Luiz. Falou: calma lá, André, calma. Muita calma nessa hora. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha que esclarecedor. Olha que esclarecedor também, né? Isso aqui. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Você vê que coisa? Por isso que o Sertório nem dava atenção. Falei, Alexandre, mas não tem momentos em que você vai conversar com essas entidades, você pode conversar com elas e dar atenção, dialogar com elas? Sim, a gente falou das reuniões mediúnicas, não é? E certo espírito familiar de uma delas pode, em algum dia, em algum momento, tentar se aproximar, né? Em algum momento específico para tentar fazer mudar a atitude, pode acontecer. Mas o que o Sertório está dizendo é que para espíritos mais frágeis, como o André Luiz, e talvez até o próprio Sertório, cada um sabe onde o calo aperta, né? Então a gente vai demonstrando força quando a gente percebe as nossas fragilidades. Quando a gente é mais ciente das nossas fragilidades, a gente toma mais cuidado. A gente não é todo corajoso, todo, não, eu dou conta de tudo, eu suporto tudo, comigo ninguém pode. Não, não é assim não. Quando a gente se conhece e conhece as nossas fragilidades, a gente começa a tomar mais cuidado. Porque a gente sabe que nós não damos conta de tudo. E que tem muita coisa para nós que talvez ainda seja tentação. Para Jesus não era, né? Lá na tentação no deserto. Para Jesus nada disso é tentação. Mas para nós, criaturas ainda mais atrasadas, tem muita coisa que para nós ainda pode ser tentação. Seja aqui na Terra, seja no plano espiritual.
Então nós não podemos ser arrogantes, né? Prepotentes, né? Prepotência é prepotência, né? Como se eu soubesse de antemão a potência que eu tenho, a força que eu tenho, prepotente, né? Então a gente não pode ser prepotente, né? Porque a gente acaba se estrepando, a gente acaba sendo invigilante, descuidado, né? Nós não, nós precisamos andar com cuidado, tanto aqui quanto no plano espiritual. Cuidado onde a gente vai, com quem que a gente vai, ambientes que a gente vai. Nós precisamos tomar cuidado. Não é que a gente é melhor do que ninguém ou pior que ninguém, mas é que nós somos ainda frágeis, entendeu? E aí nós temos que ter a ciência disso. E cada um de nós tem que analisar onde é que estão as maiores fragilidades e tomar mais cuidado, tá? E tomar mais cuidado. Então, o sertório, André, contenha-se. 1 minuto de conversação. Se você, do jeito que você está aí, se começar a conversar com esses espíritos, daqui a pouco elas põem você no bolso. Elas dão um nó na sua cabeça. Às vezes eles têm um poder magnético, um poder hipnótico maior do que a gente imagina, um poder de sedução maior. São espíritos treinados nisso, treinados em envolver, treinados em seduzir, treinados em dominar. Vai o André Luiz se meter lá com as 3 moças lá, que ele daqui a pouco ele tá de cabeça para baixo, né? Então o Sertório alertou ele. O próprio Sertório não estava dando muita atenção, não. São espíritos que numa reunião mediúnica, se demonstrasse algum sinal de renovação, de mudança, de querer mudar de vida, de cansaço pelo menos, naquele ambiente protegido, naquele ambiente controlado pelos bons espíritos, naquele ambiente de prece da casa espírita, a gente tem um ambiente mais propício para algum diálogo com esses espíritos. Entendeu a diferença? É bem diferente, tá? A Márcia, por isso elas falaram que ele faz um curso. Falaram de forma irônica que elas estão induzindo ele para situações de prazer, dando uma aula para ele de prazer, de um curso de prazer, né? É nesse sentido, irônico, né? Arrastando ele para situações de vivência de prazeres que serão prejudiciais para ele, né? Gerando viciações, vontade de fazer de novo e ficando preso a esse contexto e a essas presenças, né? É, certo? Ok, então é o cuidado que a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ser vigilante para as coisas que a gente percebe que são nocivas para nós, a gente não se permitir nenhuma vez. Ah, para experimentar, não é nem para experimentar. Aquilo que é nocivo, aquilo que o teu discernimento já detecta que é prejudicial, que é nocivo, que faz mal, que pode viciar, que pode. Já não experimenta nenhuma vez. Entendeu? Porque a gente acha que é forte, aí você vai, daqui a pouco você está lá todo envolvido com aquela situação, né? Tá? Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura, né? O Sertório perguntando para o Marcondes: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O que eu vou falar para Alexandre lá? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Ó, Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me. Não sei como isto aconteceu. Não posso explicar-me. Então, são pessoas que é, demonstram virtudes, demonstram vontade de melhora, demonstram desejo de aquisições superiores, senão não estaria indo estudar com Alexandre lá, né? Então, tanto Marcondes quanto Vieira e muitos outros, e todos nós que desejamos, né, melhorar, sermos pessoas mais aprimoradas, né? Só que há sempre o risco da queda, né? Há sempre o risco do.
da invigilância, né? Então, todos nós não somos pessoas acabadas, prontas, né? Então a gente sempre tem o risco da queda, né? Por isso que ele tá nessa situação aí que ele acabou caindo, né? E fazer o quê? Paciência, né? Vamos levantar e tentar continuar, vamos continuar tentando melhorar, né? Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o, né? Que não era muito momento para ficar ali, né? Analisando, não. Era o momento para resolver rapidamente a situação, né? Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Os espíritos realmente são amigos leais, tá? São amigos muito leais de todos nós, né? Querem realmente o nosso bem. Mais do que a gente quer, às vezes, né? Pelas nossas escolhas, né? Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Quer dizer, aquilo que o Sertório falou, veio mais uma enxurrada de impropérios, de zombarias das mulheres, né? Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra, né? Segurou a mão do André Luiz e regressamos à via pública, né? Então, dali não ia, eles não tinham tempo para ficar lá doutrinando e para ficar lá conversando e analisando o porquê, não. Ele fez uma escolha, né? E eles têm um compromisso, então eles foram para o compromisso que eles têm. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Né? Porque o Marcondes também estava dormindo, né? Ele conversou espiritualmente, né? Não vai acordá-lo? O André Luiz já ficou meio preocupado com a situação do Marcondes, né? Não, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Você vê como é que os espíritos agem, né? Eles agem de uma forma pensada, né? Planejada ali, conforme o melhor para nós. No caso do Marcondes, embora o Sertório poderia acordá-lo, sim, poderia acordá-lo. Mas ele falou assim, não, no caso dele nós não vamos fazer isso não. Ele vai ficar mais tempo com essas entidades. Amanhã ele vai acordar com uma impressão ruim da noite, uma lembrança desagradável. E isso deve ficar fortemente dentro dele para ser mais duradoura a vontade dele, a repugnância pelo mal, a vontade dele de melhorar. Infelizmente, nós somos muito movidos é pela dor, né? Os sofrimentos é que nos fazem querer melhorar. Meu Deus, eu não faço isso nunca mais porque a ressaca moral, né, Daíra, é grande, né? A ressaca moral não é legal, não, né? Então, para ficar mais fortemente gravada a necessidade da mudança, tá? A repugnância pelo mal. É assim que a gente vai melhorando. A gente vai buscando o bem, a princípio, para fugir do mal. A princípio, a maioria das pessoas, a princípio, quase a totalidade, né? A gente busca o bem, não é por amor ao bem, é para fugir do mal. É porque a gente está com ressaca moral, é porque a gente está com problema físico, é porque a gente está, né? Alguma coisa não está legal e a gente quer fugir do mal. Aí a gente busca o bem. O que se espera é que no meio do caminho a gente comece a gostar do bem, comece a realmente
a, a, a querer o bem pelo bem, não só para fugir do mal. Porque quem busca o bem só para fugir do mal, na hora que o mal atenua, muitas vezes a pessoa começa a fugir do bem e vai para o mal de novo, né? Então a gente tem que entender mais profundamente o que significa a nossa melhora, né? O amor ao bem, o amor à virtude, o amor aos bons hábitos. Nós precisamos entender isso. Senão a gente fica nesse vai e vem aí, até que a gente sofra o suficiente para entender que vale mais uma atitude preventiva, né? Uma atitude constante de buscar o bem, né? Então vamos lá. A gente está quase acabando, pessoal, só mais um pouquinho. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre. Redarguiu o Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou: por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Né? Quer dizer, no momento de agora, é o nosso dever mais alto, o nosso dever de estarmos lá com o Alexandre no o nosso estudo. Quem resolveu fazer outros programas, paciência, é o livre-arbítrio. Mas nós temos a nossa jornada, entendeu? Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. Não é? As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne na superfície da crosta. Né? O Sertório está dizendo que a palestra do Alexandre não é só para os encarnados, é para eles também. Não são só os encarnados que vão se beneficiar, eles também vão se beneficiar. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. É um treinamento válido para eles, é um aprendizado. Se os outros escolheram outra programação, é um direito deles, né? Mas eles, o Sertório, o André Luiz, eles devem seguir para o estudo deles, né? Certo? Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me fundamente. Ele ficou muito sensibilizado, né, o André Luiz, né? Sertório, porém, cortou minha palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Ui, né? Ai, ai, o André Luiz é bom porque ele colocou tudo isso aqui, né? A humildade do André Luiz, né? Porque é isso mesmo, né? O Sertório percebeu que ele ia começar lá a ficar moendo lá, mas o Vieira, o Marcondes, como é que vai ficar? Tadinho deles, tal. Aí o Sertório já cortou a palavra dele e falou assim, ó, André, conserva o teu sentimento aí que é sagrado, mas não entra no sentimentalismo doentio. Equilibra o teu sentimento, né, pessoal? Pensamento e sentimento, equilíbrio. Senão o sentimento ele se desvia. Então ele tem que estar conduzido pelo pensamento, né? Ok, pessoal, né? É muito fácil, aqui na Terra principalmente, né? O sentimentalismo é muito forte, né? Que é diferente do sentimento equilibrado, lúcido, seguro, o sentimentalismo, né? E isso faz muito mal para as pessoas, né? Faz sofrer mais do que precisava por situações que elas não podem mudar, que não cabe a elas mudar, né? É uma certa vontade de controlar situações. As pessoas queriam que a coisa fosse do jeito que elas queriam, né?
E quando não é, fica lá e tá, né? Pieguismo, né, João? Exatamente. Aí para terminar, né, nós já estamos na hora aqui. É o último de hoje. Aí terminou o capítulo, tá? Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Né? Quando a gente fica desapontado pelas nossas escolhas, pelos descaminhos que a gente escolheu deliberadamente, né? O nosso desapontamento é um retorno que a gente tem que vai trazer uma experiência benéfica para a gente, um aprendizado benéfico. É a desilusão. Se eu estou me desiludindo é porque eu me iludi. Então é uma melhora, né? Uma coisa boa. Me desiludir é uma coisa boa, né? Tá? É um efeito positivo aí, né? Para sair da ilusão. Certo? Acabamos então por hoje, né? Finalizamos, graças a Deus. Terminamos mais um capítulo, né? Esse livro é bem legal, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí, né? Umas situações bem práticas, bem interessantes, né? Então vamos fazer a nossa prece, né? Nós também temos as nossas necessidades de elevar o pensamento, de nos conectar ao alto para termos um fluxo de intuições, de percepções mais claras, mais lúcidas, mais equilibradas, para que no dia a dia estejamos com mais facilidade de tomar decisões corretas, que venham fazer da nossa vida uma oportunidade mais sadia, mais equilibrada, mais digna, mais nobre, mais elevada. E nós sabemos, Senhor, que a conexão com o alto é fator indispensável para nós aqui na Terra, para que nós saibamos nos conduzir com acerto e precisão diante das situações, das oportunidades, das ocorrências, diante até mesmo das tentações que a vida nos traz, devido às fragilidades que nós ainda possuímos. Mas que possamos desfazer essas fragilidades, fortalecer o nosso espírito, fazer a luz crescer em nós, desfazendo as sombras, os vazios, as carências, os conflitos, as dúvidas, as inseguranças. Muito obrigado por tudo. Que a luz do teu amor invada os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, finalizamos então por hoje. Terminamos a nossa semana de estudos, né? Com gratidão a todos aí pelo carinho, pela participação. E que Jesus nos abençoe a todos, né? Envolva cada um de vocês aí, que tenham um excelente final de semana, tá bom? Aí segunda-feira a gente tá de volta às 20 horas aqui com o Livro dos Espíritos. Um abração, pessoal. Até mais.